Talvez seja no antigo depósito de pólvora, de características romanas, que funcione o mais importante centro cultural de Curitiba. Quem olha as paredes dessa construção no bairro Prado Velho, em Curitiba, pode até pensar que é mais um espaço abandonado, desses espalhados aos montes pelas grandes cidades. Mas conservar as marcas do tempo deixadas no concreto é a proposta arquitetônica do Teatro Paiol, espaço que desde 1971 reúne grandes nomes do teatro, da música, das artes. Quem vai nos ajudar a contar a história do Teatro Paiol é a historiadora Débora Carvalho, que em 2006 fez uma grande pesquisa sobre o local. Débora, como é que foi esse trabalho? Bom, esse trabalho foi um contato, que a Fundação Cultural teve comigo e eles propuseram que fosse escrito uma edição comemorativa do Teatro Paiol. Contar um pouco dessa história do teatro, da edificação, que no ano de 2006 foi comemorado os 100 anos dessa edificação que é o Paiol, e os 35 anos do Teatro Paiol. Vamos começar pela história do prédio. Ele foi um depósito de pólvora. Exatamente. Por volta de 1870, teve a explosão de um armazém de uma viúva que comercializava materiais inflamáveis, fogos de artifício. E isso, localizado no quadro urbano da cidade, que seria mais ou menos a região da Praça Tiradentes, hoje Praça Rui Barbosa, o centro histórico da cidade, tendo pessoas morando ou o comércio mesmo local, isso assustou a população. E a prefeitura, na época, passou a pensar a construção de um paiol que armazenasse fogos de materiais explosivos, enfim. Então, por volta de 1874, foi construído o primeiro paiol de pólvora na cidade, que ficava mais ou menos na esquina da Getúlio Vargas com hoje a Buenos Aires. E esse paiol foi construído em formato circular, justamente para, no caso de alguma explosão, nenhum acidente acontecesse, e a explosão, os materiais saíssem pela parte superior desse paiol. Só que já no início do século XX, mais ou menos, 1901, 1902, essa região passou a ser habitada. E essa construção aqui de 1906 foi feita justamente para abrigar esses materiais inflamáveis e ainda não atingia, preservar um pouco a segurança da população e não atingir as pessoas que morassem ao lado. Ainda essa região do Prado era uma região bastante afastada. É a mesma estrutura que a gente está hoje? É a mesma estrutura que a gente está hoje. Eu conversei com o Abrão Assad, que foi o arquiteto responsável pelo restauro dessa edificação. Ele comentou comigo que ele não gostaria de intervir muito nesse espaço, tanto deixar a construção, evitar fazer algum tipo de pintura para não se tirar o que ele chamou de pátina do tempo, que são as marcas dos anos nessa edificação. Esse resultado que é o Teatro Paiol, ele só foi conseguido dessa maneira porque foi respeitado esse espaço que era o Paiol de pólvora. Então, essa foi a maior riqueza que eles conseguiram, porque se respeitou o paiol como ele era. Então, as intervenções que foram feitas, camarins, mezanino, foram feitas de uma maneira que se consegue verificar o que era anterior, o que é parte dessa construção de 1906 e o que veio depois, em 1971. Então vamos dar uma volta pelo teatro para conhecer essas mudanças? Vamos conhecer o teatro. Então vamos lá. Paiol, na sua diversidade, teve peças de teatro infanto-juvenis, infantis, peças para adultos, shows com grandes nomes da música popular brasileira, como Rita Lee, Ivan Lins, Vinícius de Moraes, que abriu essas atividades aqui no Paiol. Ele deu o toque inicial aí. Exatamente. Paiol foi um espaço bastante diversificado dentro dessa
essa parte cultural aqui da cidade. Fiquei curioso para conhecer o palco por onde passaram todas esses artistas. Sim. Então vamos até lá? Vamos até o palco. Débora, temos um bar aqui no Paiol? Exatamente. Aqui funcionou por um bom tempo o Bar do China, que foi um integrante do Grupo Ogum, que era um grupo de músicos da época. Então aqui era um ponto de encontro desses músicos locais que, né, vinham ao Paiol, tocavam juntos, conversavam, trocavam ideias. O MAPA foi um movimento que teve por objetivo congregar esses músicos que estavam aí, que tinham suas composições, procuravam fazer suas apresentações e, né, reunir em um espetáculo essas pessoas que tocavam na cidade, né? Então, teve um dos seus shows, ele foi idealizado pelo Paulo Vítola, né, na época, e até ele pensou alguma coisa em termos de, né, desenvolver algum tipo de atividade cultural com essas pessoas daqui. E na época ele trabalhava com o Paulo Leminski na agência PAZ e ele falou assim, eu queria que fosse alguma coisa mais ou menos que a sigla fosse MAPA, né? Movimento Paiol. E aí o Paulo Leminski teve a ideia, ele falou assim, por que a gente não coloca um movimento Ação Paiol, um movimento Atuação Paiol? E a ideia pegou, foi aceita e ficou Movimento Atuação Paiol e a sigla MAPA. Então eles fizeram shows aqui no próprio Teatro Paiol, né? Mais tarde gravaram um LP com as composições de alguns desses músicos, né? E procuraram, né, divulgar um pouco dessa música, né, curitibana que tinha aqui na cidade. Débora, o que mudou aqui na concepção aqui do palco do teatro? Na realidade foi colocado o recheio, né, desse paiol de pólvora, né, as arquibancadas, o mezanino, né, as alterações aqui que o seu Abrão chamou de tesouras aqui no teto, né, essa estrutura de madeira. O teto não existia? Não, ele não existia. Até tem uma passagem curiosa de um dos meus entrevistados que comentou que na época ele veio no show do Taiguara e que ele foi, ao longo do show, foi olhando para cima, foi baixando, baixando, baixando. E ele disse que se ele pudesse, ele fazia o show deitado, porque era uma maravilha ficar olhando para esse teto aqui do Paiol. Então tem várias, né, curiosidades, sempre a respeito toda essa estrutura. Esse teatro que na realidade tem um formato de teatro de arena, tem essa concepção mais intimista. Uma proximidade com o público. Exatamente, né? E até essa possibilidade de ver o ídolo, né? O artista que se admira com mais proximidade. Chegou, bebeu. Inauguração no dia 27 de dezembro de 1971, show de Vinícius de Moraes, Toquinho, Marília Medalha, Trio Mocotó, né, que abriram essas atividades aqui no teatro. Começou em grande estilo. Exatamente. Então foram 4 dias de shows, né? A última apresentação no dia 30 de dezembro, com a apresentação da letra que na época Vinícius de Moraes compôs, chamada Paiol de Pólvora. São tudo flores no paiol de pólvora. TV a cores no paiol de pólvora. Como em lugares no paiol de pólvora. Vai pelos ares o paiol de pólvora. É o Teatro Paiol, que além de servir para montagem de shows de fora e festas locais, tem salas de exposições, biblioteca e áreas para a escola. E hoje, o Teatro Paiol é atração também fora do Paraná.
Pessoas do teatro também participaram de um evento, de um projeto chamado Parceria Impossível. A tentativa foi colocar um projeto que colocasse duas pessoas, geralmente de opiniões contrárias ou diferenciadas, né, debatendo sobre um determinado assunto. Então, uma infinidade de pessoas passou por aqui, né, discutiu várias questões. Maurício Tapajós com Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente passou por aqui. O presidente passou por aqui. Clodovil, Zezé Mota, o maestro Norton Morozovics, o então cacique Juruna. E o objetivo era justamente, né, transformar esse contato, essa conversa, como uma conversa no banco da praça, né? Então se colocava um banco de praça, aquela luminária característica de Curitiba, redonda, né? E se discutia. Então a maioria das pessoas tem uma lembrança bastante saudosa dessa época, né? De ver essas pessoas conversando, a possibilidade de interagir, enfim, nessas atividades. Era realmente um barril de pólvora. Sim, com certeza, ainda mais numa época em que se estava no regime militar, né? Então as parcerias funcionaram mais ou menos entre 1979 e 1981, né? E várias pessoas passaram aqui nesse período. Débora, aqui a gente tem alguns autógrafos aqui nas paredes do teatro. Exatamente, né? É o registro de algumas das pessoas que passaram pelo teatro nesses 35 anos, né? 36 anos do Teatro Paiol. Então aí você pode ver aí a assinatura de várias pessoas, até mesmo, né? Algumas já estão bem apagadas. Então... Não resistiram ao tempo. Com certeza. Tem um da Rosa Maria Murtinho aqui de 1975, mais de 30 anos. Né? Com certeza. Para a gente ter uma ideia mesmo de todo esse registro aí. Débora, a gente está do lado de fora agora e dá para perceber que o Teatro do Paiol está numa área meio vazia, não está cercado de árvores. Isso é por acaso? Não. Na realidade, essa foi uma situação pensada até pelo próprio Abrão Assad, né? Que justamente ele gostaria que o Paiol ficasse, né? Fosse o artista principal dentro dessa praça, né? Que é a Praça Guido Viaro. Então, quando ele pensou esse espaço do Teatro Paiol, ele justamente não queria que se plantasse qualquer tipo de árvore e se deixasse todo esse espaço, né, para o próprio teatro. Ninguém tem nome no Paiol de pólvora. O azar é sorte no Paiol de pólvora. A vida é morte no Paiol de pólvora.